começando mais um Tempo Esportivo aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV. Você vai nos acompanhar hoje aqui no programa, né? Temos aí gols do fim de semana, jogos aí do Democrata pelo Campeonato Mineiro Módulo 2. Foi lá em Juiz de Fora e empatou em 1-1 com o Tupi, depois está perdendo, conseguiu empate. Temos também aí o jogo do América, né? O América jogou pela Série B do Brasileiro, 2-1 contra o CRB, vamos mostrar aqui gol. O jogo do Cruzeiro também, né? Um empate com o Vasco. E nesta noite teremos aí o complemento da rodada, né? O Atlético entra em campo contra o Palmeiras, um jogo especial. Também tem a polêmica aí que tá tomando conta dessa partida, né? Não provavelmente disso da partida, né? Mas da negociação aí que tá rolando aí entre Dudu e o Cruzeiro, né? Já estão falando que essa negociação melou. O Cruzeiro anunciou o Dudu no último sábado, a torcida se empolgou, ficou muito entusiasmada, mas parece que a notícia do momento é que vai melar essa negociação aí. E é interessante, né, no fim de semana o Democrata joga no sábado, né, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. O Democrata que está nesse momento, né, pela tabela, está classificado para a próxima fase. São 3 fases, né, a primeira fase classificatória, a segunda fase vai ser disputa entre 6 clubes classificados, e depois dessa segunda fase será conhecido aí quem será os que subirão para a Série A do Mineiro em 2025. Portanto, um programa interessante hoje, não sai daí, está só começando aqui o Tempo Esportivo. Vamos também ter entrevistas, muita coisa interessante, muita matéria interessante para você de casa aí nos acompanhar. Vamos falar também do brasileiro, propriamente dito, né? O Botafogo aí segue líder. O Botafogo venceu o Grêmio fora de casa. Tivemos uma surpresa na rodada, né? O Cuiabá venceu o Fortaleza com um placar elástico, uma goleada. Então, interessantíssimo aí o programa de hoje. Está só começando. Você vai nos acompanhar aqui no Tempo Esportivo. A gente vai fazer esse primeiro intervalo e voltamos já com esses assuntos e muito mais. Não saia daí. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as 3 maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Aedes, o perigo está na sua casa e a solução está em suas mãos. É isso mesmo. 80% dos criadores do Aedes estão dentro das residências. Por isso, entrar nessa briga é dever de todos. Ajude a manter nossas famílias e nossa cidade protegidas, fazendo um checklist no seu quintal para eliminar água parada. São 10 minutos que fazem a diferença para a vida inteira. Mantenha sempre limpos os quintais e lotes.
Evite o acúmulo de lixo e entulhos. Vire as garrafas vazias de boca para baixo. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas. Tampe bem as caixas d'água. Mantenha a piscina sempre limpa. Guarde os pneus velhos em local coberto e seco. Ao perceber os sintomas mais comuns da dengue, procure logo uma unidade de saúde perto de você. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. De volta com o Tempo Esportivo, aqui pela TV Sete Lagoas, né, canal 8 da Claro TV. Vamos falar aqui, nessa primeiro bloco, vamos falar do Democrata e vamos falar do futebol local. Mas antes, eu quero dar um recado aqui de um dos nossos patrocinadores. Eu quero começar falando aqui da Faculdade Avance, em parceria com a Faculdade Uninter, né, que é a patrocinadora do programa Tempo Esportivo. E nada melhor do que o seu diretor, o Carnô Guedes, para dar um recado para vocês aí. Carnô Guedes, fala, Carnô. O que eu tenho para falar de faculdade? Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior para que ele se alavanque da sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações. Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações. E a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz o seu horário que você pode se qualificar. Esta é a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. Muito bem. Então o Carnô Guedes dando seu recado. Nesse bloco, vou chamar aqui para nos ajudar, né, para brilhantar o programa Tempo Esportivo, que vai participar o Santiago. E aí, Santiago, seja bem-vindo. Opa, como é que tá, amigão? Tranquilo? Nós estamos de volta, né? Mais um programa aí, começando a semana. E, lógico, né? Segunda e terça são dias diferentes, mas a bola não para de rolar e nós não vamos falar de tudo, porque nós não damos conta também, né? E a polêmica está armada, né? Vem ou não vem o Dudu, e eu vou falar com você, viu? Foi um final de semana positivo, porque mesmo empatando, o Cruzeiro se mantém ali no meio da tabela, né? O Democrata empatando de novo, né? Se manteve bem na tabela, né? E logicamente, né? O América é a bola da vez, né? Seu Mequinha tá na frente, você teve lá, hein? Que bom que você deve ter presenciado mais uma vitória do América, né? Como tá jogando o nosso coelhinho. Rapaz, uma vitória de virada, né? Mas antes, Santiago, de a gente falar do América, falar do futebol, falar do Cruzeiro, dessa polêmica com o Dudu, né? Vamos falar do Democrata, mas antes ainda, registrar aqui, né? A gente teve aí a notícia no último fim de semana, eu até estava lá no Estádio de Independência e vi lá nos grupos do WhatsApp o falecimento do Paulinho, massagista, né? Quem é desportista, quem é da cidade de Sete Lagoas e região, conhece muito bem o Paulinho, conheceu muito bem o Paulinho, né? Era um abnegado, morava ali no Santa Luzia, foi encontrado morto. Que o Deus o tenha, que o receba lá no céu, e sua família, que haja conforto para a família. Que pena, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Minas Boca, gente finíssima, gente boa, conhecia muito da área de massagista, trabalhou no Náutico aqui, não sei se você lembra dele no Náutico aqui, Santiago. Mas assim, temos que registrar aí o falecimento do Paulinho, massagista, né? Que o Boa Sete Lagoas perdeu muito com
com esse falecimento do Paulinho aí. Você conheceu ele, Santiago? Sim, eu cheguei a estar com ele algumas vezes, né? Sempre aí nos gramados aí, sempre vendo ele trabalhar também, né? Um cara muito entusiasmado com o futebol e gostava muito da beira de campo, né? Gostava muito dos jogadores, né? De tratar bem os jogadores. É mais um aí que deixou a sua marca, né? A gente vem aqui, às vezes você nem sabe o que você está fazendo direito, mas às vezes está deixando alguma marca, né? Ele é mais uma pessoa simples, que com toda a sua simplicidade, com seu carinho, com sua atenção com o próximo, né, deixou a sua marca, né? Que Deus o tenha num lugar muito especial, porque pessoas especiais merecem lugares especiais, né? A gente que acredita, né, em algo a mais do que só a presença humana aqui na Terra, a gente sempre pensa que quando se vai, né, se merece um lugar especial para quem vive bem aqui, né? É um vestibular que se faz de um jeito ou de outro, mas acaba que a gente passa por várias provações, né? E aí é uma pessoa que deixou o legado. Eu tenho certeza que muita gente está triste, né, pela sua partida, mas muito feliz pelo convívio, né, com esse grande profissional da área de esporte. Isso é muito bom quando a gente fala de pessoas, né? Vou lembrar aqui o Sangue Bom também, né, que deixou um grande legado, né, e sempre é bem falado. Então essa é uma situação atípica, mas muito interessante na vida humana. E aí aos que ficam, né, vida que segue, porque a vida não para, né, Wara? Realmente. Então, nosso registro aqui, né, da passagem, né, do falecimento do Paulinho Massagista. Ô Santiago, vamos falar do Democrata? O Democrata que foi até Juiz de Fora, né, o Democrata que jogou no meio de semana, na última quarta-feira, na Bahia, pelo Brasileiro, contra Itabuna da Bahia, né, empatou o jogo lá e foi direto para Juiz de Fora no seu compromisso pela penúltima rodada do módulo 2. Saiu perdendo no primeiro tempo, Santiago, por 1-0, não sei se você tem os gols aí, e depois, logo no início do segundo tempo, empatou o jogo com o Tomazel, né? Então o Democrata, mais um empate, e esse grupo aí aí tá aí os lances aí, ó, estádio Maria Helena, lá em Juiz de Fora, já tive o prazer de ir lá nesse estádio várias vezes. E Juiz de Fora, cidade grande, e o Tupi está patinando aí em quarto lugar no módulo 2 aí. O empate, o Democrata, esse grupo, Santiago, parece que é o grupo dos empates. O primeiro colocado, que é o Aimoré, está com 13 pontos, e o último colocado entre os 6 do grupo é o Nacional de Muriaé, está com 9 pontos. Então, assim, um grupo muito embolado, né? É verdade, Wally, muito embolado e aquele negócio, né? O Democrata fez mais um jogo importante, né? Trouxe esse resultado aí de empate. Não vou dizer que seja tão ruim assim, né? Não é o resultado perfeito, né? Mas aí esse módulo 2 do Mineiro aí, a gente tem que considerar que o Tupi, né, lá de Juiz de Fora, é uma grande equipe que postulou muito bem aí durante o Campeonato Mineiro, vários anos, né, disputando a primeira divisão. Esse ano não está com uma equipe tão forte, mas jogando em casa, né, é diferente. Você joga em casa, joga com a sua torcida, né? E o Democrata foi lá, né, tomou um gol no primeiro tempo, né? O gol do Tupi foi aos 44 minutos do primeiro tempo e o Democrata empatou logo no segundo tempo, né, no início, com o Tomazel, né? Tomazel aí foi lá e colocou a bola para dentro, fazendo aí o empate e até com algumas jogadas interessantes no segundo tempo, poderia até ter virado, né? Mas aí não conseguiu. Depende agora de resultados aí, né? Dos jogos aí do Betim, né? E também o Democrata não sabe se vai continuar, né, nessa posição, mas pode ser que sim, né? E no próximo jogo aí, vem aí o Valério Doce, né? O Valério Doce vai ser dia 22 às 3 horas da tarde lá na Arena, não é isso? E depois, né, antes disso, parece que o Democrata ainda, estou vendo aqui, ó, ele vai jogar contra a Portuguesa no Rio de Janeiro pela Série D, né? Na Arena do Jacaré, não é isso? Então, assim, 2 jogos importantes, Valério Doce e Portuguesa. O Democrata continua aí tentando um bom desempenho, né? Tá um desempenho, assim, eu acho que acima da média, pelo sentido de estar em 2 competições, e aí, assim, ser uma equipe do interior
que não é tão cheia de recursos, né? É um trabalho bom que está sendo feito. A gente espera aí que os próximos 2 jogos o Democrata vença, porque 3 pontos pode ajudar muito, né? Pode dar aí uma certa tranquilidade. Eu acho que tem que ter otimismo, né? Porque a gente está na primeira fase do módulo 2 e aí depois tem o cruzamento, né? Das duas chaves, né? Aí o pau cai a folha, né, o Arley? Aí o negócio fica difícil e aí a gente tem que ter uma certa tranquilidade para jogar, tem que ter um time, né, bastante aguerrido e bastante concentrado. Eu não sei o que a diretoria está pensando, eu sei que está sendo focado aí no módulo 2, né? Mas na fase final tem que focar mais ainda, né? São quantos que sobem? São 2? Ao final do campeonato são 2 times que sobem, né? Mas nessa fase classificatória, são 12 clubes que começaram o campeonato. Nessa primeira fase aí, os 2 últimos de cada chave, só para você ter uma noção, hoje, se o campeonato terminasse hoje na 9ª rodada, que são 10 na verdade, quem cairia seria na chave do Democrata, o Nacional de Muriaé, com 9 pontos, e na outra chave, o Boa, né, de Varginha. Então, classificam 3 de cada chave para a segunda fase, que nesse momento seria o Aimorés de Ubá, Democrata de Sete Lagoas, Betim, da outra chave o Norte de Montes Claros, a URT de Patos de Minas e o Mamoré de Patos de Minas. Então, só que é o seguinte, para vocês terem uma noção aqui, ó, os jogos serão no sábado, todos os jogos no mesmo horário. Então, assim, ninguém está definido ainda, pelo menos no grupo A, quem sobe e quem cai. Então é interessante, o Valério, por exemplo, que joga com o Democrata, tem chance de classificar. E o Nacional de Muriaé joga em casa também. Então, assim, está muito embolado esse campeonato, está sensacional. Então, os jogos no mesmo horário. Mas, como você mesmo disse, Santiago, antes disso, o Democrata entra em campo para enfrentar o time da Portuguesa do Rio de Janeiro. O time da Portuguesa do Rio de Janeiro, não sei se você lembra, mas tem 2 jogadores de destaque aí, né? Que tem o Adrian, né, um jogador que foi revelação do Flamengo, começou muito bem no Flamengo, um lourinho baixinho, meio de campo, ele não se firmou, foi para fora do Brasil, não se firmou, está na Portuguesa do Rio de Janeiro, e o veterano Marcelo Toscano, né, que ainda joga muita bola, foi destaque no América, não sei se você lembra dele, então, e são esses 2 destaques aí. Esse jogo é na quarta-feira agora, o horário aqui, eu vou verificar aqui, o horário é às 19h30. Então, assim, na Arena do Jacaré, na quarta-feira, pelo Brasileiro da Série D, e no sábado a decisão aí da primeira fase do módulo 2. Interessante, né, Santiago? Muito interessante e importante, né? Sempre o apoio da torcida do Democrata, é uma torcida que realmente tem uma paixão muito grande, né? E a gente sabe que sempre que tem condição, o democratense está indo a campo, mas não pode desistir também de fazer aquela campanha, fazer aquela divulgação, né, e estar chamando o torcedor. Então, a gente aqui, como TV Sete Lagoas, que apoia o Democrata, estamos convocando aí os torcedores, né, para ir para a Arena do Jacaré, incentivar bastante, né, levar a sua força e levar seu calor humano, sua energia, porque o Democrata esse ano está numa campanha diferenciada lá. Muito bem. Registrar também, antes de a gente fechar esse bloco, que essa semana começa a Copa América, né? A Copa América nos Estados Unidos. A Argentina abre a Copa América 2024, jogando na quinta-feira, às 21 horas, contra o Canadá. A Argentina, campeão mundial, né? Vai abrir aí a Copa América, e a seleção brasileira estreia na próxima segunda-feira, daqui uma semana. O Brasil enfrenta a Costa Rica às 22 horas do dia 24 de junho. Copa América aí, jogadores estão treinando há 2, 3 semanas lá, né, Santiago? Uma Copa América diferenciada nos Estados Unidos. A gente tem visto falar muitas coisas, né, dessa Copa América, muita gente assistindo os jogos da Eurocopa, e a gente com a seleção aí que ainda não se firmou, né? O Dorival Júnior está à frente da seleção, convocou vários jogadores aí que são destaques hoje, né, mundo afora, né, principalmente na Europa, mas aquele empate ali, aquele jogo contra os Estados Unidos, né,
esses 2 últimos jogos, né? Não convenceu ainda o torcedor, né? Os jogos anteriores realmente deixaram o torcedor com a pulga atrás da orelha. Agora esses 2 jogos também não convenceram, né? Muita gente falando que o Neymar está fazendo falta na seleção, mas eu acho que não é isso não. Eu acho que está faltando mais de todos os jogadores, né? E nós vamos ver isso na Copa América, né? A expectativa é que faça uma boa Copa América, né? Que alguns jogadores ali que estão na seleção brasileira que possam se destacar, né? Diga-se de passagem aí, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, né? Tem, como é que é o nome? Tinha um jogador que veio do Atlético, que está entrando no segundo tempo, o Savinho, né? Jogadores muito bons, o Arana. Então, assim, o goleiro, né? O goleiro aí também tomou um gol meio esquisito. E aí, assim, a gente, né, sempre na expectativa de que o Brasil recupere, né? Aquela torcida pela camisa a amarelinha, né? Porque ficou meio desgastado um pouco nos últimos anos, né? E Brasil é Brasil, né? Então a gente é um celeiro de jogadores, mas a gente tem que se firmar dentro de campo, né? Porque é muito tempo que a gente não ganha uma taça do mundo. E essa taça, ela poderia vir aí na próxima Copa. Mas primeiro tem que passar pela Copa América, que é uma disputa bastante leal, né? Eu acho que se você vence aqui os sul-americanos, aí depois você tem condição de ir para uma Copa tranquilo, né? A gente está precisando de se firmar mais né, no cenário mundial, né? A gente ainda deu uma caída, né, nos últimos anos, aí a seleção errou muito, né? Mas o talento do futebol brasileiro continua, né? Só precisa se organizar mais e ter esquemas de jogos melhores para vencer os adversários, porque o futebol, no geral, ele evoluiu muito lá. E vai aparecendo novos jogadores, né? A gente vem aí novos jogadores surgindo, os jovens surgindo aí. É a esperança, né? Quem sabe a gente volta a conquistar uma Copa do Mundo. E ano passado a seleção foi muito mal mesmo, né? O Fernando Diniz, ele tentou implantar o seu esquema de jogo, não deu muito certo, a seleção não foi bem. E aí o público vai ficando um pouco desgosto, né? Não vai gostando muito, vai largando de lado. Mas quem sabe o Brasil reconquista aí o torcedor brasileiro. Santiago, nós vamos fazer mais um intervalo. Nós vamos voltar no próximo bloco falando aí de Cruzeiro, Atlético e América, pode ser? Sim, sim. Vamos lá. Então vamos fazer mais um intervalo, voltamos já com o programa Tempo Esportivo. Aedes, o perigo está na sua casa e a solução está em suas mãos. É isso mesmo. 80% dos criadores do Aedes estão dentro das residências. Por isso, entrar nessa briga é dever de todos. Ajude a manter nossas famílias e nossa cidade protegidas, fazendo um checklist no seu quintal para eliminar água parada. São 10 minutos que fazem a diferença para a vida inteira. Mantenha sempre limpos os quintais e lotes. Evite o acúmulo de lixo e entulhos. Vire as garrafas vazias de boca para baixo. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas. Tampe bem as caixas d'água. Mantenha a piscina sempre limpa. Guarde os pneus velhos em local coberto e seco. Ao perceber os sintomas mais comuns da dengue, procure logo uma unidade de saúde perto de você. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI.
Novidade para todos os eleitores de Minas Gerais. A coleta das digitais voltou a ser feita nos cartórios eleitorais e centrais de atendimento. Agendar o atendimento é simples e rápido. Acesse nosso site ou ligue para o Disque Eleitor e escolha o melhor horário e local para você. E você também pode ir diretamente a qualquer cartório eleitoral do estado. Não se esqueça de levar seus documentos. Se preferir, você pode solicitar serviços pelo Título NET no nosso site, tornando tudo ainda mais fácil. Lembre que, após fazer sua solicitação online, você precisa visitar o cartório eleitoral dentro de 30 dias para coletar a biometria e concluir o atendimento. Faça seu dia ser ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirija até 298 km com apenas uma carga. E recarregue em mais de 2.000 pontos ou em qualquer tomada. Muito bem, de volta com o tema esportivo. Nesse bloco vamos falar aqui de Cruzeiro, Atlético América, mas antes eu quero falar aqui de mais um de nossos patrocinadores do programa Tempo Esportivo. Eu quero falar aqui do Supermercado Santo Antônio. O Supermercado Santo Antônio são 2 lojas na cidade para melhor atendê-lo, né? Tem a loja da rua Olavo Bilac, com estacionamento coberto, amplo estacionamento para você com todo o conforto guardar seu veículo e fazer suas compras. E tem a loja também da rua Norte e Sul ou Professor Belar, né? Tem as 2 entradas. Lá também estacionamento coberto, com todo o conforto para você fazer suas compras. E o mais importante é o preço. O preço é imbatível pela concorrência lá no Supermercado Santo Antônio. Você pode ir para lá e fazer suas compras com tranquilidade, que você pode ter certeza que não achará melhor preço do que no Supermercado Santo Antônio. São 2 lojas tradicionais aqui de Sete Lagoas, com qualidade de preço e mercadoria. Tá aí o Supermercado Santo Antônio. Um abraço a todos lá que estão nos acompanhando aqui no programa Tempo Esportivo. Vamos começar falando aqui do América, Santiago. O América enfrentou o CRB nesse sábado, né, um horário diferente, às 15h30, lá no Estado de Independência, depois de ter a liderança no rodada anterior, perdeu momentaneamente e voltou à liderança após essa vitória, né? O América que dominou o jogo praticamente todo. No segundo lance lá que o CRB foi ao ataque, o CRB fez um gol. A torcida ficou nervosa, começou a querer vaiar o time, torcedor muito exigente, alguns lá discordando. E depois no segundo tempo, aliás, no primeiro tempo ainda o América empatou e depois virou o jogo, né? Juninho e Fabinho fizeram os gols. Então no módulo 2 o América está conseguindo aí a liderança, permanece na liderança e joga nesse meio de semana, nessa quarta-feira, contra o Curitiba, lá em Curitiba. O América está muito cedo ainda, mas tem tudo para subir, né, Santiago? Warley, e principalmente nesse jogo aí, né? A gente viu o primeiro tempo aí, o América foi igual uma metralhadora, né? Em cima do CRB, atacando o tempo todo, indo para cima, chutando chutando de dentro da área, chutando de fora da área, né? Tentando o resultado de todo jeito, né? Vacilou numa bola, tomou um gol, né? Mas isso aí é normal, né? Você pegar a equipe que está em cima o tempo todo, você pegar ela no contrapé, né? Isso aí pode acontecer com qualquer um. Mas o América mostrou esse poder de reação, foi para cima, empatou, virou, né? E aí fez a alegria da torcida. Mas é aquele negócio, né? Jogando em casa, como a gente falou semana passada, precisa e tem praticamente a obrigação de vencer o jogo e marcar aí os 3 pontos, né? Essa equipe do América é muito diferente da equipe do ano passado, né? Uma equipe mais jovem, mais
habilidosa, rápida, né? Um ataque muito rápido, vai para cima, não tem medo de jogar, principalmente em casa. Isso é bom, né? Um sinal muito positivo aí, né? E eu acho que, como você falou, né? O América tem toda a chance, é um time rápido, está bem treinado e tem a chance aí de ser um dos times que vai subir, né? Para a primeira divisão o ano que vem. Festa boa, né? Aconteceu no sábado, fiquei sabendo que você foi lá, muito bom mesmo acompanhar, né? E a gente sabe que o América tem muita coisa para dar ainda esse ano, né? Tem muita gordura para queimar ainda, né, o Alan? Então, assim, a confiança do torcedor vai aumentando, né? E aí não pode esquecer de vencer os jogos fora de casa também, né? Um ou dois vencer aí fora de casa, né? Não ficar muito tempo sem vencer fora de casa e no máximo, né? Aliás, no mínimo trazer aí um empate quando jogar fora de casa. Esse é o perfil do time que precisa ter bons resultados, né? Para, né, no final da competição tá bem programado aí, né? Para a primeira divisão e depois vir, né? No ano que vem com um time forte aí, né? Quem sabe com mais investimentos, né? Eu estou de olho aí no América e parece que apresentou até mais um diretor técnico aí, né, o time realmente se movimentando. O América talvez até precisasse desse descanso aí da pressão, né, do Campeonato Brasileiro esse ano para se recompor e voltar aí com força total o ano que vem. A expectativa minha é que o América seja o primeiro ou o segundo colocado aí desse campeonato da Série B de 2024. Realmente a ideia, depois de ir mal na Copa do Brasil, né, depois de muitos anos disputando bem a Copa do Brasil, saiu prematuramente e na minha opinião, né, ele tinha toda a chance de ter ganhado o Campeonato Mineiro, não conseguiu também, né, claro que tinha um Atlético como adversário e não passou, afinal foi Atlético Cruzeiro, o Atlético foi campeão, mas agora está focado na Série B do Brasileiro e tem chance realmente de subir. E vamos ver, né? Porque o campeonato é longo ainda, mas tem elenco para subir. Você falou de apresentando o novo diretor aí, o Cleberson, né? Inclusive o último campeão do mundo aí pela seleção brasileira, aí, jogador do meio de campo. O Cleberson vai ser diretor técnico lá da equipe do América, né? Parece que ele foi contratado, vai estar concretizada essa contratação dele para assumir a função aí do Alexandre Matos, né? Que ficou poucos dias na América e retornou para o Cruzeiro. Nós temos aí também a entrevista do técnico do América, o Cauã de Almeida, após essa vitória de 2-1. Vamos ver o que disse aí o Cauã, o jovem técnico Cauã, né? Primeira chance dele no time profissional do América como técnico definitivo, que já teve, ele era da comissão lá fixa e assumiu o time quando o treinador era mandado embora, mas agora teve a chance de assumir um trabalho solo, né? Pela primeira vez aí no time profissional. Teve no Corinthians. Vamos ver o que o Cauã disse aí após a vitória. Acho que a gente fez um grande primeiro tempo, na minha opinião. Claramente a gente não conseguiu ser eficiente, são coisas distintas, né? Criamos o suficiente para sair com uma vantagem larga no primeiro tempo. E é natural de qualquer ser humano, é natural de qualquer jogador que a ansiedade aumente nesse sentido, que talvez queira apressar um pouquinho uma jogada que pode ser melhor desenvolvida, queira apressar uma finalização que pode ser melhor finalizada. Então, a gente reforçou isso no intervalo, né? No intervalo a gente conseguiu trazer os jogadores de volta num contexto, no sentido que a gente estava jogando bem, que já estava merecendo a vitória. O gol do CRB foi um gol de transição ali, foram o que eles fizeram no primeiro tempo, né? A única, inclusive. Então a gente conseguiu recuperar os jogadores mentalmente para que continuassem fazendo o que estavam fazendo no primeiro tempo, mas que tivessem um pouquinho mais de tranquilidade na hora de finalizar, e assim foi nos primeiros minutos de jogo do segundo tempo, e a gente conseguiu essa virada muito importante. Muito bem, então o jovem técnico Cauã de Almeida, ele vem fazendo um bom trabalho, né, Santiago? Vamos falar aqui, da continuidade aqui. O Cauã de Almeida, como eu disse, é um jovem técnico, vem fazendo um bom trabalho, mas tem aquela dúvida do torcedor, né? Que às vezes tem o torcedor mais exigente, critica um pouquinho a escalação. Muitos jogadores lá pedem a saída de alguns jogadores, não, torcedores, né? Pedem a saída de alguns jogadores, né? Há algumas críticas lá dizendo que o Moisés está fora de forma,
que o centroavante não conseguiu jogar bem, mas o torcedor, assim, né, nunca vai ser totalmente atendido, né? Sempre vai ter uma reclamação. Vamos falar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro que... Ô Santiago, não sei se está a posta aí, essa polêmica do Cruzeiro aí, eu cheguei a ver agora aí, até aí o jogo do Cruzeiro e Vasco, o empate, mas o principal do Cruzeiro aí é a questão da contratação ou não do Dudu. A Leila, que é presidente do Palmeiras, disse que pelo Palmeiras o Dudu já está vendido, que o Dudu não pode voltar atrás. Que confusão que está essa vinda ou não do Dudu, hein? Pois é, o Ale, é complicado, né? Às vezes quando você está numa situação de ascensão, de expectativa, né? Você tirar o foco para uma situação que não tem nada a ver com a bola rolando, né? Porque o jogo do Cruzeiro contra o Vasco foi um jogo de grande oportunidade para o Cruzeiro, porque o Vasco é um time que está capengando aí, né? Está lá embaixo, está com dificuldade, né? Tava também com jogadores machucados, não pôde jogar com o time completo, né? E aí o que acontece? Você vai e pega um time numa situação dessa, está pior do que você na tabela, né? E aí você acaba não fazendo o resultado. O empate, fala, vai comemorar o empate? Não, porque se fosse um Flamengo, se fosse um Palmeiras fora de casa, você poderia comemorar o empate. Mas nesse caso aí, né, como foi um time que estava lá embaixo na tabela, você tinha obrigação de trazer 3 pontos, né, os 3 pontinhos aí que faria diferença fora de casa. Aí o que acontece, né? Teve essa situação aí no final de semana do Dudu, né, todo mundo comentando, foi anunciado que ele, né, teria sido comprado pelo Cruzeiro, e aí depois fala que não, e agora de segunda-feira, até na Itatiaia, que é a principal emissora que fala sobre o futebol mineiro, está lá falando que a presidente do Palmeiras realmente afirma, né, a negociação e que deseja que o Dudu venha para o Cruzeiro, mantendo a negociação que foi feita. Olha para você ver, né? Eu acho que o Cruzeiro, depois de uma situação muito chata que passou aí pela segunda divisão, não precisava de fazer esse tumulto aí com seus torcedores e com os torcedores do Palmeiras, né? Então, assim, é um momento que o Cruzeiro não precisava ter passado por ele, poderia ter passado um final de semana um pouquinho melhor. Eu acho que o Cruzeiro rendeu muito pouco, eu assisti esse jogo do Cruzeiro, eu achei que até criou algumas oportunidades, mas muito difícil a finalização. O meio de campo do Cruzeiro, sem o seu principal camisa 10, né? Seu camisa 10 estava de fora. E aí o time parece que não rende, não é tão criativo, né? Como a gente tem expectativa, né, que seja. Você fala assim, mas está contratando, mas tem que esperar mais alguns dias, né? Está contratando, mas você não sabe se esse jogador vai chegar e adaptar rapidamente, e o campeonato, né, continua andando rodada a rodada, dia a dia. Então, assim, esse final de semana foi um final de semana um pouco tumultuado, né? Eu acho que o Cruzeiro só ganhou com uma coisa, né, que é mídia. O Cruzeiro ficou na mídia esse final de semana por causa do Dudu o tempo todo, né? Parece que até esqueceram um pouco o jogo de Cruzeiro e Vasco, né? Foi um jogo atípico aí, que ninguém nem falou muito dele. Estava mais preocupado com a contratação do Dudu do que o jogo, né? Agora, essa semana vai ter que ter um desenrolar disso aí, né? E o Cruzeiro não pode parar, o Cruzeiro tem que continuar firme, né? Porque o propósito aí é fazer valer essa nova diretoria, fazer valer os novos investimentos que estão sendo feitos. Eu acredito que o Cruzeiro vai melhorar um pouco com os reforços, o Ale, mas a gente não tem certeza de qual nível que o Cruzeiro vai estar, né? A torcida, né, como é apaixonada, né, acha que o time vai virar uma máquina, mas tem que ter um pouquinho de cautela aí, né, porque você vê que equipes, né, que tem jogadores assim caríssimos, jogadores com um plantel muito bom, como você tem exemplo aí do Internacional, né, acabam perdendo aí, né? Você tem o Grêmio, né, com grandes contratações também, acabou perdendo no final de semana, né?
Você tem lá o São Paulo, que todo mundo achou que ia ganhar do Corinthians, empatou. Então, assim, o futebol, ele está nos trazendo muitas surpresas, né? E aí, assim, esse otimismo, ele tem que ser contido um pouco, né? Porque a disputa é boa, a brincadeira é boa, mas tem muita gente que sofre demais com isso, então não vale a pena. Então, o Cruzeiro precisa de fazer o que eu falei, que eu sempre falo com a questão do América e do Democrata. Tem que ganhar um ou outro jogo fora de casa, empatar aqueles que são mais difíceis e todos os jogos em casa tem que ganhar, né? Mas o plantel do Cruzeiro ainda é fraco para tudo isso, viu, Arthur? E o Cruzeiro que volta a jogar nessa quarta-feira recebe o Fluminense, né? O Fluminense também vem com alguns problemas aí, tá perdendo, o Diniz tá com a cabeça quente lá no Fluminense, que tem mais uma chance aí de pontuar. Criou muita expectativa, né, com essa SAF aí, novo dono da SAF é o Pedrinho do supermercado, né? O novo dono aí, para o Cruzeiro se reforçar. Tá reforçando, tá falando em Dudu, o presidente do Palmeiras fala que está vendido, Dudu recua, arrepende. Vamos ver como é que termina isso aí, né? E o Cruzeiro realmente, com essa nova direção na SAF, está renovando as esperanças do torcedor cruzeirense, Santiago. Mais algum registro do Cruzeiro aí, Santiago? Se você quiser chamar uma palavrinha do técnico, nós temos aqui a fala do técnico do Cruzeiro. Empate contra o Vasco no Rio de Janeiro. Vamos ver o que o Daniel Seabra disse aí. Mas a maior parte do jogo ele ficou por fora e inverteu nesse tipo de situação, ofensivamente, né? Defensivamente a gente tem usado aí os 3 homens de frente pelo corredor central e os 3 homens de linha média em parceria com o lateral cobrem o corredor lateral. Então, para defender, ele acaba defendendo mais por dentro, mas e quando a gente rouba a bola após defender, ele pode fazer os movimentos por dentro, mas quando a gente abre organizado para jogar, a gente tem predominantemente usando os pontas abertos. Muito bem, tá aí o Cruzeirense falando após o empate com o Vasco da Gama aí. Mais algum registro do Cruzeiro, Santiago? Não, o Cruzeiro é isso aí, né? Vamos aguardar o jogo contra o Fluminense. A camisa 10, como eu já disse aqui, é o pulmão do time, deve estar de volta no próximo jogo, né? Teve um jogo aí, camisa 8, parece, que eu não sei o nome dele, não estou me recordando o nome dele, foi expulso, né? Mas o Cruzeiro deve jogar completo contra o Fluminense. Muito bem. Vamos falar logo do Atlético, mas antes eu quero falar aqui de mais um dos nossos patrocinadores, quero falar aqui do Sacolão Center. O Sacolão Center fica ali em frente ao Hospital Municipal, estacionamento lá na porta para você parar seu veículo com todo conforto, fazer suas compras. Olha que beleza as mercadorias, só produto de primeira. A gente tem uma grande vantagem com o Ceasa daqui do lado, né? Muito pertinho de Sete Lagoas, então todo dia tem mercadoria novinha chegando para você, fresquinha, com toda a qualidade e carinho, né, que o pessoal do Sacolão Center prepara lá. E o mais importante é o preço baixo, muita qualidade, preço baixo. E você pode fazer também as compras pelo conforto da sua residência. Você pode ligar, pedir para mandar lá na sua residência, seu apartamento, e pagar no cartão de crédito, Pix, né? Então, diversas formas você paga, tá aí o telefone na tela para você ligar e fazer suas compras. Tá aí as imagens do Sacolão Center, muito barato e muita qualidade. Vamos falar do Atlético, o Atlético que recebe nessa segunda-feira o Palmeiras, né? Palmeiras aí nesse imbróglio envolvendo o Dudu. Parece que ele não veio com a delegação, treinou no domingo, mas parece que acharam melhor não colocá-lo, não relacioná-lo para essa partida, que o Dudu, todos sabem, né, que o Dudu ele teve contundido, né, tá voltando aos poucos, então tem que ver qual que é o Dudu que está voltando aí para o futebol, né? Espero que ele recupere 100%, porque ele sofreu uma lesão grave. Mas para falar do Atlético, eu vou chamar aqui o Auro Vilaça, que vai dar o boletim do Atlético e do Palmeiras para esse jogo aí de logo mais na Arena do Galo. Opa, deixa comigo, um abraço para vocês aí que estão fazendo o tempo esportivo de hoje. A gente tá aqui com muita alegria para falar um pouquinho também desse jogo de hoje à noite, né, gente? Que fecha a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Atlético e Palmeiras. Eu tenho aqui alguns números dessa partida, alguns detalhes, algumas curiosidades, e a gente vai trazer aqui, ó. Inclusive, naqueles sites de apostas, o resultado que está mais propício aqui, de acordo com alguns levantamentos, é o empate. O Atlético tem uma chance 55% de ganhar e o Palmeiras 45%, vamos dizer assim, pelos sites. Mas quando você coloca também o empate, 70% das pessoas estão achando que esse jogo vai terminar empatado. O Atlético tem muitos desfalques, o Palmeiras tem alguns, tem menos, né? Tem o Gustavo Gomes na seleção paraguaia, tem o Richard Rios na seleção colombiana, o Dudu que não veio, com toda essa confusão envolvendo a possível transferência, a possível vinda para o Cruzeiro. Final das contas, o Dudu pediu para ficar no Palmeiras e, em função disso, a comissão técnica, o Abel Ferreira, achou melhor não trazê-lo para Belo Horizonte. Palmeiras está na capital mineira desde ontem. Mas vejam só que interessante. Nos últimos confrontos entre Atlético e Palmeiras, o Atlético vem numa sequência de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Não só contra o Palmeiras, mas levando em consideração os jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ele vem de 3 vitórias e 2 empates. Agora, é aquela história que a gente sempre fala, né? O Palmeiras, ele tem a favor dele um número que eu considero, assim, muito expressivo, que, assim, até assusta, né? Porque foram 3 Libertadores seguidas e 3 eliminações. O Palmeiras eliminou o Atlético das Libertadores da América de 2021, 2022 e 2023. Então, realmente, são números que assustam, né? E aí existe toda uma rivalidade, né? Até em função disso. Agora, qual é que vai ser a perspectiva para hoje à noite? Arena MRV lotada. O Atlético, ele tem um jogo a menos, aquele jogo que ele não fez contra o Grêmio. Se ele ganha do Palmeiras hoje e ganha aquele jogo a menos do Grêmio, ele seria líder isolado do Campeonato Brasileiro. Vai dar certo? O Atlético vai ganhar do Palmeiras com tantos desfalques? Não sei. Difícil, por quê? Vamos relembrar. Alan Franco, seleção equatoriana. Guilherme Arana, seleção brasileira. Eduardo Vargas, seleção chilena. Os países que vão jogar a Copa América, né, a partir do próximo final de semana. Aí vem as lesões. Rubens, Otávio, Zaratio. Zaratio, até o problema no tornozelo é menos grave do que parecia, mas mesmo assim vai ficar pelo menos uns 15 dias sem jogar. O que mais a gente pode falar aí do Atlético? Não tem o Batalha, o volante, o argentino. Tomou o cartão amarelo e foi expulso no último jogo. Não tem também o Everson, goleiro, 3º cartão amarelo. Outro que está com problema na coxa, o Mariano. Mariano também tá fora de combate. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí vocês vão me perguntar, mas então qual é o time que o Gabriel Milito vai colocar em campo? Eu fiz aqui uma projeção dentro daquilo que o Atlético tem, por exemplo, a volta do Hulk, pelo menos essa boa notícia, mas com todos esses desfalques, imagina o seguinte galo: Matheus Mendes no gol, o jovem Matheus Mendes, Enzo Saravia na lateral, na ala direita, né? Bruno Fux e Igor Rabelo estão ok, vão jogar. Outro que não joga também, não pode nem ficar no banco, é o Maurício Lemos, é outro que tomou o 3º cartão amarelo também. Então, Matheus Mendes, Saravia, Bruno Fux, Igor Rabelo. Acredito que o Gustavo Scarpa vai de novo lá na ala esquerda. O Rômulo, que é zagueiro, que também era dúvida, vai jogar, talvez seja o volante, ou talvez jogue na zaga e o Bruno Fux adiante um pouco. Igor Gomes, possivelmente o Pedrinho, né? O Zarate, como eu disse, está fora. Bernardo também, Júnior Alonso, nenhum desses jogadores antes da janela, né? Só depois de 10 de julho que vão poder jogar. Então o meio deve ser esse: Rômulo, Igor Gomes, Pedrinho, Alisson, Paulinho e Hulk, provável Atlético. E muitos garotos das categorias de base compondo o banco de reservas. Com relação ao Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, como eu disse, Gustavo Gomes e Richard Rios nas seleções. O Dudu envolvido naquela questão do Cruzeiro não foi relacionado. Provável Palmeiras: o Everton,
Marcos Rocha, reencontrando o seu ex-clube mais uma vez. Naves, que entra no lugar do Gustavo Gomes. Murilo e Piquerez. O uruguaio Piquerez não foi convocado para a Copa América. Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga. O garoto Estevão, que está jogando demais. Lázaro e Rony. Outro que também está fora do Palmeiras, que aliás deu um azar tremendo, se machucou de novo, o Bruno Rodrigues, ex-cruzeirense, mais uma cirurgia no joelho, impressionante como está dando azar o jovem Bruno Rodrigues. Arbitragem de Rodrigo José Pereira Lima, de Pernambuco, e o VAR também é de Pernambuco, aliás os assistentes, o VAR, todo mundo de Pernambuco, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. E só para fechar, para devolver para vocês aí, bom, o Botafogo é o líder com 19 pontos, Flamengo e Bahia tem 18. Eles já jogaram 9 partidas. O Palmeiras é o 7º com 14, jogou 8 partidas. Hoje ele joga a 9ª. O Atlético é o 9º com 13 pontos, 7 partidas. Então, como eu disse, se o Atlético ganhar do Palmeiras e ganhar aquele jogo a menos do Grêmio, ele vai pode inclusive ocupar, né, a liderança ou, na pior das hipóteses, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético joga hoje, 8h30, Arena MRV, contra o Palmeiras. E na quinta-feira já tem outra pedreira. 6h30 da tarde, joga em Salvador contra o Vitória. Esse jogo, inclusive, mais cedo. E o Atlético deve ir, provavelmente, na quarta-feira para a capital baiana. Tá certo, meus amigos? Vamos ver, vamos torcer. Tomara que dê certo. Tomara que o Galo, mesmo com tantos desfalques, consiga uma vitória. Jogar contra o Palmeiras do Abel Ferreira não é brincadeira. Grande abraço a todos. É isso aí, Álvaro, tá certinho. Ô, Santiago, mesmo para quem não é atleticano, nem palmeirense, né, a não ser o cruzeirense fanático, não vai querer ver esse jogo. Mas para quem gosta do futebol, é um belo jogo de se assistir, né? Logo mais às 20h30, né? É verdade, o Ale. Na segunda-feira é diferente, né? Segunda-feira já passou aquele clima maluco do final de semana. E aí um joguinho à noite é bom para assistir, né? Para os atleticanos é um jogo em especial, né? Porque muitos atleticanos tiveram que assistir outros jogos, né? No sábado e no domingo, alguns foram até aproveitar aí o feriado, viajou, estava voltando, né? Mas é um jogo bom, é um jogo interessante. São duas grandes equipes, né? Atlético e Palmeiras, ambas um pouco desfalcadas, né? Ambas com jogos atrasados e mais ou menos parecido ali na tabela, ali bem próximo um ao outro, mas assim, é um jogo que o juiz apitou, é guerra, meu filho, não quer nem saber quem que vença o melhor, que vença o que atuar melhor naquele jogo ali, porque o próprio Al falou aí, né, já tem um histórico aí que o Palmeiras é um calo no sapato do Galo, já tem um tempo, né, então, quer dizer, é um rival a ser batido a qualquer custo, né, e dentro de casa principalmente. É um jogo que eu falo com você, né? Como atleticano eu vou torcer muito pro Galo, mas como atleticano também não dá para arriscar o resultado não, amigo. Realmente é um jogo bom de assistir logo mais, né? A gente, segunda-feira que normalmente tem pouca coisa para se fazer à noite, né? Até a hora de dormir ali. Então é bacana, um joguinho legal aí pra gente apreciar aí na telinha da TV. Santiago, suas considerações finais, seus abraços, a gente está chegando ao fim do programa de hoje. Com suas considerações aí, meu amigo. Só agradecer, né, a participação mais uma vez aqui no Tempo Esportivo, mandar um abraço para todo mundo, muita sorte aí, muito bom futebol para os atleticanos e a gente volta aí, né, no próximo programa aí para trazer mais novidades. E força também, Jacaré, lá no próximo jogo, né, vamos torcer para o Democrata conquistar mais 3 pontos. O jogo dessa quarta-feira aí, Democrata recebe a Portuguesa do Rio de Janeiro na Arena do Jacaré. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até o próximo programa Tempo Esportivo.